Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Estamos dando início à nossa aula de matemática. Hoje iremos falar sobre figuras geométricas espaciais. Primeiro, vamos pegar a agenda de vocês, lápis e borracha na mão, a agenda também e o livro, tá? Vamos primeiro copiar a agenda. Vocês irão copiar a agenda de vocês embaixo da agenda de português que vocês já copiaram na primeira aula, tá? Então, matemática, atividade no livro, página 72 a 74. Vamos repetir? Matemática, atividade no livro, páginas 72 a 74. Podem pausar para copiar a agenda e depois pode dar continuidade para escutar a explicação do assunto de vocês, tá certo? Então, nós temos aí 4 imagens. Essas imagens lembram o que a vocês? Nós temos aí uma lua, uma pirâmide, um cubo mágico e um cone. Né? De quais figuras geométricas espaciais você lembrou para essas ilustrações? Uma esfera, a pirâmide, um cubo e um cone, tá? Então, todos esses objetos nós podemos observar em diversos lugares. Dentro da escola, em casa, na rua, na natureza, certo? Então, temos ao nosso redor, no nosso dia a dia, vários objetos que podem lembrar figuras geométricas espaciais, certo? Então, vamos lá. Vamos falar de poliedros e não poliedros. Vocês sabem o que isso quer dizer? Não? Então, vamos lá. Nós temos aí algumas imagens, né, de alguns sólidos geométricos, tá? Nós temos aí um paralelepípedo, um cone, um coração, um cubo, um cilindro, certo? Então, as figuras geométricas espaciais, elas são classificadas em poliedros e não poliedros. Por que nós chamamos elas de figuras geométricas espaciais? Porque elas são classificadas também em 3 dimensões. Elas têm altura, largura e comprimento. É diferente dos sólidos geométricos que vocês já estudaram, como o círculo, o triângulo, o quadrado. Círculo, triângulo e quadrado são figuras geométricas planas. Já as figuras geométricas espaciais, ela tem 3 dimensões: altura, largura e comprimento. Então, a gente consegue observar o seu tamanho completo, as suas dimensões, tá? Então, eles são classificados em poliedros. O que seriam os poliedros? São as figuras geométricas, né, que têm todas as suas faces, que são os lados, planas, ou seja, quadradas. Aqui ela está com uma caixa de remédio, certo? Que sólido geométrico seria esse aqui? Um paralelepípedo, tá? A caixa de remédio, ela tem todos os seus lados planos. Estão vendo? Tem alguma coisa aqui redonda? Não, ele é todo plano. Todos os seus lados são planos. Ou seja, os poliedros têm todos os seus lados planos, tá? Essas figuras, elas não rolam com facilidade. Se a gente colocar essa caixa de remédio em cima da mesa e dar um empurrãozinho assim para que ela saia rolando, ela não vai rolar, porque ela tem todos os lados, todas as faces planas, tá? Então, nós temos aí um cubo, um paralelepípedo e uma pirâmide. Então, por ter suas faces planas, elas vão ter uma dificuldade maior em sair rolando, se a gente der um empurrãozinho. Agora, os não poliedros. Não poliedros são as figuras espaciais que têm pelo menos uma de suas faces arredondadas, tá? Como o copo. Esse copo aqui, ele tem um formato de um cilindro.
tá? Se a gente colocar esse copo em cima de uma mesa e dar um empurrãozinho assim, ele vai sair rolando. A mesma coisa é um cone, a mesma coisa é uma esfera. Então, façam aí na casa de vocês uma bolinha de papel, amasse bem e dê um empurrãozinho para ver se ela vai sair rolando. Ou façam um cone de papel, tá? Então, essas figuras nós chamamos elas de não poliedros, porque elas rolam com facilidade. Poliedros não rolam com facilidades. Não poliedros rolam com facilidade, sempre dependendo da posição em que elas são colocadas, tá? Então, nós temos aí esfera, cilindro e cone. Elas são figuras geométricas espaciais não poliedros, porque elas rolam com facilidade. Agora, vamos ver os elementos de um poliedro, tá? Os poliedros, eles apresentam 3 elementos: face, aresta e vértice. Estão vendo aí essas imagens? O que seria a face? A face são cada lado de um poliedro. Por exemplo, eu tenho aqui um paralelepípedo. Então, cada face dessa, cada lado, nós chamamos de face. Ó, aqui são as faces, tá? E o que é a aresta? A aresta são as linhas. Tá vendo essa dobradura aqui? Cada linhazinha dessa, da caixa de remédio, nós chamamos de arestas. E o que seriam os vértices? Cada pontinho. Ó, um pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos, 4 pontinhos. Cada pontinho desse nós chamamos de vértice. Entendido? Então, vamos lá. Planificação das figuras geométricas espaciais. Quando desmontamos uma figura geométrica espacial, estamos encontrando sua forma plana. Então, vamos desmontar essa caixa de remédio, certo? Vamos lá, e aí ela vai desmontar essa caixa de remédio para ver qual é a sua forma plana desse paralelepípedo. Vamos ver se eu consigo aqui desmontar sem rasgar ela toda. Pronto. Ó. Essa daqui é a forma plana de um paralelepípedo. Estão vendo? Aí na imagem tem um creme dental. O creme dental montado na sua forma de um paralelepípedo, certo? E ele desmontado, que vai ter essa mesma forma aqui também. Estão vendo? Então, a forma plana, as figuras geométricas, a planificação dessas figuras geométricas é a forma plana dela. Então, a gente consegue observar elas quando elas estão desmontadas. Se eu for montar essa caixa novamente, ela vai voltar a ser um paralelepípedo. Tá? Agora vamos para a atividade da página 72. Página 72. Vamos ler essa tirinha aí da Mônica. Qual a distância daqui até o poste, Cebolinha? Umas 7 léguas. 7 léguas? Nunca! É muito menos. Ah, é? Então vamos lá. O que é uma légua? Lembram na atividade anterior que a gente falou sobre as medidas de comprimento, sobre o vídeo que a tia passou? Uma légua vai ser o quê? Isso mesmo. Vai ser o tamanho de cada passada que uma pessoa dá. Nós chamamos de légua. Segunda questão. A interpretação da Mônica estava correta? Qual foi o problema? Então, vejam,
ela interpretou de forma correta? Ela disse, a Mônica disse, né, que uma légua, as 7 léguas, né, o tamanho, a distância dali até o poste não seria 7 léguas, seria menor. Então, o que foi que aconteceu? Né? O tamanho da passada do Cebolinha dá exatamente 7 léguas. Mas o tamanho da passada da Mônica deve dar menos. Por isso que ela disse que seria muito menos, tá? Então, vamos lá. Nós temos aí agora na página 73. Algumas figuras geométricas espaciais foram desmontadas. Descubra e ligue cada figura à sua forma. Nessa atividade, vocês irão utilizar o material de apoio que está lá atrás do livro de vocês. Vocês irão encontrar, certo? A planificação, as figuras na sua forma plana. Vocês irão montar e descobrir qual é a planificação correta de cada figura geométrica espacial. Quais são os nomes dessas figuras que nós temos aí? Uma pirâmide, um cilindro e um cubo. Muito bem. Página 74. Vamos lá. Metros ou centímetros. Lembram que a unidade de medida metro nós utilizamos para medir, né, tamanho, comprimento, altura, certo? E os centímetros nós fazemos a medição de coisas menores, tá? Então, vamos marcar um X na medida mais adequada em cada item. Temos aí a foto do Cristo Redentor. O Cristo Redentor, ele vai medir 38 metros ou 38 centímetros. Na letra B temos uma caneta. Essa caneta vai medir 28 metros ou 28 centímetros. O liquidificador, ele vai medir 28 metros, ou 45 metros, ou 45 centímetros. E na letra D, a profundidade da piscina, ela vai ter 9 metros ou 9 centímetros. Só marcar um X na resposta correta, tá? E na página 74, vamos lá. Observe o desenho a seguir e escreva na tabela o comprimento indicado pela régua de cada objeto, em centímetro e em milímetro. Então, nós temos aí um clipe, uma caneta, uma borracha e um pincel. Então, vocês irão observar a medida que ele está observando sempre a régua. Qual é a medida do clipe? A medida é em centímetro ou em milímetro? Quanto mede esse clipe? Vamos lá, é só vocês irão contar cada barrinha como a tia ensinou, certo? E aí, agora vai mostrar um vídeo bem legal, certo? Explicando também o que são os poliedros, as figuras espaciais geométricas, tá? Prestem atenção. Nós vamos estudar sobre geometria, especificamente geometria espacial, que é a área da matemática que estuda as figuras no espaço, ou seja, aquelas que possuem mais de 2 dimensões. Não confundam figura geométrica plana com figura geométrica espacial. As figuras planas têm todos os pontos no mesmo plano, como o círculo, o triângulo, o quadrado, o retângulo, o losango e o pentágono. Já as figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos apresentam altura, comprimento e largura, como o cubo, o cilindro, a pirâmide, o cone e a esfera. Os sólidos geométricos podem ser classificados em poliedros e corpos redondos. Nos poliedros, todas as suas faces são compostas por superfícies planas.
E nos corpos redondos, sua superfície apresenta alguma parte arredondada. Vamos ver se você consegue identificar quais são os corpos redondos desses sólidos geométricos. E aí, galerinha, quais são os não poliedros? Quero ver quem que vai acertar. Nós temos aí várias figuras geométricas espaciais, né? Cilindro, cone, cubo, uma pirâmide de base hexagonal, pirâmide de base triangular, né? Uma pirâmide de base quadrada e um prisma de base triangular, um paralelepípedo e uma esfera. Então, quais são as figuras que rolam com mais facilidade? Quero ver quem vai adivinhar, tá? Se você respondeu o cilindro, o cone e a esfera, parabéns, você entendeu direitinho. Outro conceito que aprenderemos hoje é sobre a planificação de um sólido. Quando fazemos uma planificação, é como se estivéssemos abrindo o sólido geométrico, podendo assim descobrir quais figuras planas formam esse sólido. Por exemplo, observe a planificação desse cubo. Quando ele se abre, percebemos que ele é formado por 6 quadrados. Na planificação da pirâmide de base triangular, observamos que ela é formada por 4 triângulos. E no cilindro, temos um retângulo e 2 círculos. Outra coisa que você já deve ter aprendido é que os sólidos geométricos possuem vértices, arestas e faces. Os vértices estão cada pontinho de uma figura geométrica. Por exemplo, observe o cubo. Quantos pontinhos ele tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As arestas são as linhas que ligam essas pontas. Então, quantas arestas tem um cubo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Simples, né? E por último, temos as faces, que são todos os lados da figura geométrica. Vamos contar quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se você não entendeu algum conceito, volte o vídeo e veja quantas vezes achar necessário. Que legal! Conseguiram entender direitinho? É bem simples, não é? Esse assunto não tem muita dificuldade, tá certo? Um beijo, meus amores. Façam tudo com bastante capricho. Quando terminarem, tirem foto e mandem pra tia Hidra corrigir. Tá bem? Um beijo e até a nossa aula de amanhã às 10h30. Tchau!